No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante e de grande importância, as profecias do Apocalipse que já se cumpriram. A maioria de nós conhece o Apocalipse como o livro da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos, mas o que muitos não sabem é que algumas dessas profecias já se cumpriram em eventos históricos passados. Vamos mergulhar nessas revelações e tentar entender como o passado pode nos ajudar a interpretar o futuro. O Apocalipse, ou o Livro de Revelações, foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 95 d.C. Esse livro é considerado um dos mais enigmáticos da Bíblia, repleto de símbolos e visões sobre o fim dos tempos, mas também contém mensagens que se referem a eventos históricos e circunstâncias que já ocorreram. Uma das profecias mais impactantes do Apocalipse é a queda de Babilônia, que João descreve como a grande cidade de fornicação e pecado. Essa profecia simboliza a queda de um império poderoso, e muitos estudiosos acreditam que ela se cumpriu com a queda do Império Romano, que governava vastas regiões do mundo na época. A destruição de Roma e a queda do seu sistema imperial simbolizam o cumprimento dessa profecia. Em Apocalipse 16, João descreve a queda das grandes nações da terra, que são julgadas por suas obras impuras. Ao longo da história, vemos o cumprimento dessas profecias com o colapso de impérios poderosos, como o Império Romano, o Império Otomano e, mais recentemente, a queda da União Soviética. Esses eventos históricos podem ser vistos como um cumprimento das visões de julgamento de Deus sobre as nações que se afastaram dos seus princípios. João viu uma visão dos mártires que sofreram por causa de sua fé em Cristo. Essa profecia é clara em relação à perseguição aos cristãos, algo que já ocorreu em diversos momentos da história, como na perseguição de Nero, no Império Romano, e em outras épocas de intolerância religiosa. A perseguição aos cristãos continuou ao longo dos séculos, incluindo o período da Inquisição e, até hoje, em várias partes do mundo. Em Apocalipse 13, João fala sobre o surgimento de um falso profeta e a marca da besta, simbolizando enganos espirituais e a tentativa de manipular a fé. Desde a época de João até os dias atuais, houve muitas figuras que se proclamaram como Cristo ou tentaram desviar os cristãos do verdadeiro evangelho. Movimentos religiosos, seitas e falsos profetas se multiplicaram ao longo da história, cumprindo essa profecia de engano. João descreve a grande tribulação como um período de sofrimento intenso, que ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Muitos acreditam que algumas das tribulações que a Igreja passou ao longo da história, como as perseguições, guerras mundiais e catástrofes naturais, podem ser vistas como um cumprimento dessa profecia. Esses momentos de grande sofrimento e caos no mundo, muitas vezes, são interpretados como uma antecipação da tribulação mencionada em Apocalipse. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, encontramos críticas e elogios sobre a condição espiritual das igrejas, com promessas de restauração para aquelas que se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. Podemos ver o cumprimento dessa profecia ao longo da história da Igreja, que passou por períodos de grande declínio espiritual, mas também vivenciou renovações e reavivamentos. A Reforma Protestante, no século XVI, foi um dos maiores exemplos de restauração da verdadeira fé cristã. Uma das profecias mais inspiradoras é a visão do anjo pregando o Evangelho em toda a terra. Ao longo dos séculos, o cristianismo se espalhou por todo o mundo, cumprindo essa profecia de que a mensagem do Evangelho seria pregada a todas as nações. Missionários, a imprensa e a internet têm sido meios poderosos de propagar o cristianismo, alcançando lugares onde antes o Evangelho não chegava. Como podemos ver, muitas das profecias do Apocalipse já se cumpriram ao longo da história. Isso nos lembra de que, embora o futuro seja incerto, Deus tem controle absoluto sobre o curso da história e tudo acontecerá conforme seu plano divino. À medida que observamos os eventos atuais, podemos olhar para essas profecias cumpridas como um lembrete de que estamos vivendo em um tempo onde a revelação divina se desdobrou diante de nossos olhos. O que nos resta é estar vigilantes, preparados e confiantes nas promessas de Deus para o futuro. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o Apocalipse e outros temas bíblicos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida!